Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de acompanhamento mensal, 7 horas horário aqui da Flórida, 8 horas da manhã horário de Brasília. Deixa eu dar algumas orientações iniciais para a aula de hoje. Hoje eu vou responder perguntas. Então eu vou liberar o chat onde você pode perguntar. Quando eu liberar o chat, eu faço uma liberação e fecho e faço isso várias vezes, porque quando eu estou lendo as perguntas, se o chat estiver aberto, as perguntas movimentam, então acaba que eu não consigo ler. A pergunta precisa ser bem objetiva, tem que contar um pouco do que você está passando para eu poder te responder. E tem pessoas que estão vindo para essa aula já em resposta a uma outra aula do passado, onde eu dei uma tarefa complementar sobre a pergunta que a pessoa fez. Se você se encaixa nisso, eu preciso que você traga o contexto para mim, porque como eu não estou anotando todas as coisas que eu falo na reunião, eu não tenho aquele acompanhamento como se fosse uma sessão individual. Então, traz para mim, Márcio, na sessão passada ou retrasada, você pediu isso para mim, eu fiz isso, o resultado é esse. Mas você pediu isso para mim porque a circunstância que eu estava vivendo naquele momento era essa. E aí eu consigo dar continuidade para aquilo que a gente começou numa outra aula. Quando eu liberar o chat, você não vai ser identificado. Você vai fazer a pergunta e ela vem só para mim. Só que eu leio a pergunta em voz alta para todo mundo. E essa pergunta lida, todo mundo ouve, mas ninguém sabe quem fez. Bom, explicado tudo, deixa eu liberar o chat. Vamos fazer o seguinte. Realmente o chat está diferente. Não era um problema do tablet, não. Então eu vou fechar o chat e vou fazer algo diferente, tá? Deixa eu só fechar o chat aqui, porque realmente não estou conseguindo. Tanto é que aparece para mim a pergunta de uma pessoa, mas depois não aparece as outras. Não fica numa linha. Vai ser mais difícil para mim. Eu vou fazer algo que eu não fiz das outras vezes, mas dessa vez, na próxima vez, eu já vou estudar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui para não ter esse problema, tá? Eu vou abrir para você poder fazer a pergunta ao vivo. Pode ser? Bom, aí, como a gente sempre preserva a identidade, e dessa vez fazer ao vivo toma um pouquinho mais de tempo, você vai ter que levantar a mãozinha amarela para fazer a pergunta. Na tela. E eu vou liberando dentro do tempo que eu tenho, tá bom? Aí você vai, faz a pergunta, não precisa falar nome, não precisa falar nada. Se você não quiser se identificar, você troca o nome, não bota nome e fecha a câmera. E só liga o áudio para fazer a pergunta. Eu vou abrir aqui a primeira pessoa aqui na ordem, tá? É só olhar para sua tela que eu já cliquei e autorizei. Fala, Márcio Michele! Tudo bem? Bem. Meu nome é Harrison Silva. Já mandei muitas solicitações para ti, tá? Porque, na verdade, eu entrei propositalmente. Eu mandei um vídeo para você, porque na jornada, Deus, no momento de ferramenta, da Fórmula da Âncora, Deus me deu um projeto, Palhaçaria Evo, Ah, porque eu sou circense. E eu já daí, recebi um vídeo seu já. já recebeu? E eu queria muito ter a oportunidade de falar contigo, então eu pensei, cara, eu vou hoje de manhã, mesmo não podendo, porque eu quero tentar falar com esse cara. E eu quero te agradecer também, Não cara, foi porque você que mudou o Zoom, tá? Porque foi a sua vontade de falar. eu entrei no Zoom já com a mão levantada, entendeu? Porque o que Deus está fazendo através de todo o processo da imersão é muito absurdo, tá? Márcio, Deus tem feito coisas assim tremendas. Eu vim para o modelo home office, para minha chefe, para eu poder desenvolver o coaching. A minha chefe entendeu isso. Então eu estou hoje no home office. Tem algumas pessoas da jornada Evo que eu já estou acompanhando, né? Uhum. Ontem eu sou capelão também. Eu trabalho com capelania, né, hospitalar, atendo crianças, e é por isso que eu quero trabalhar com você, cara. Que É, legal. Deixa eu te falar. Como essa aula é uma aula de perguntas e respostas e hoje a gente teve esse inconveniente, eu não consigo muito tempo na fala de cada um, tá? Porque senão atrapalha os demais. Mas você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer?
Fechou o microfone, né? Pode abrir. Fechou de novo. Pode abrir. Então, na verdade, era mais para falar contigo mesmo. Eu não tenho nenhuma pergunta, entendeu? Entendi. Então tá Era, bom. era mais para falar o quanto você é o carpinteiro na vida das pessoas e é, vou fazer aquela, como é que é o nome que a gente faz? É, ai, meu Deus, que a gente espelha, profetiza na vida da pessoa, só que a gente chama de outra forma. É, é um modelo de ancoragem. Gente, meu Deus do céu. É, enfim, é trazer à existência aquilo que você é na vida das pessoas, sabe? Aham. E, cara, eu fico muito feliz em poder estar caminhando nessa jornada com você, tá? Você não é meu ídolo, Jesus é o meu ídolo, né? É. Mas eu vejo ele Perfeito. muito em você, cara. E é muito legal conhecer pessoas. E você é muito louco, que nem eu. A gente até a equipe fala, a minha equipe fala, meu Deus, Regis, tu encontrou alguém parecido contigo. E, cara, meu, é muito importante para mim ter esse contato com você, sabe? O Legal. que o que Deus te deu conecta muito com o meu propósito de vida. E era só isso, cara. Ah, Desculpa. que isso, não tem que pedir desculpa. Obrigado pela honra, eu honro a sua vida, tá? E ó, a gente se encontra, nem que seja servindo em uma imersão, ou a gente se encontra em março do ano que vem no Encontro Anual Internacional de Amantes Radicais de Pessoas, lá em Campo Grande, hein? Cara, eu ouso dizer que eu quero antes. Eu quero falar, ter o teu contato direto pra gente. Cara, a ousadia. Se Deus me trouxe até aqui, é para eu avançar degraus. E eu preciso que você Aham. entenda isso no Senhor também, para que eu possa trabalhar junto com você, cara. Então, essa é minha meta. Por isso que eu tô aqui. Eu tô quebrando várias barreiras hoje. Você não Deixa faz eu, ideia, Marcelo deixa eu Kelly. te contar uma história que tem a ver com ontem, tá? E aí eu já respondo sua pergunta e já vou passar para a próxima pessoa. Na verdade, não vou responder sua pergunta, mas contextualizando o que você falou, tá bom? Ontem eu tive uma reunião com duas pessoas. Eu estou criando um projeto e nesse projeto eu preciso de duas pessoas que serão meus sócios. E são Eagles. Eagles são amantes radicais de pessoas que são mentoreados por mim. Então, os meus sócios, normalmente, eles vêm dos Eagles. E aí fizemos uma reunião e eu falei para essa pessoa que eu queria ela como minha sócia e ela não ia colocar nenhum centavo na sociedade, ela ia ter 10% da sociedade, mas ela ia entrar com a expertise dela em um negócio que vai ficar gigante no futuro, não muito distante. E aí, quando eu convidei, pedi para ela falar logo em seguida, né? Foi a distância, foi como estava aqui. Aí ela pegou e falou assim: Você não vai se lembrar, mas nós estávamos em uma reunião dos Eagles no dia tal, lá no, em tal lugar, e eu virei para você e disse que eu seria. Ela disse o que ela seria. E eu respondi para ela. Ela disse assim: E você respondeu com o jargão que você sempre responde. Gosto disso. E o que ela disse naquele dia, tem mais de um ano, era justamente o que a gente estava discutindo naquela reunião. Então, ela disse para mim que ela seria e eu estava convidando ela para ser. Por que que eu estou falando isso, gente? A nossa mente, ela é capaz de trazer à existência aquilo que ainda não existe. São duas coisas capazes de trazer à existência aquilo que ainda não existe, e são duas coisas que nascem na nossa mente: a fé e o medo. O medo tem o poder de fé, porque o medo é a fé na coisa errada. Então, quando você fala, né, de trazer à existência aquilo que ainda não existe, é pela sua mente, é pela sua fé. Quando você determina na sua mente, você não está fazendo mágica, mas você está mandando para o seu cérebro um comando de que daqui para frente você quer entrar em ação de forma congruente com aquilo que faz sentido para o seu futuro. Então, não é misticismo, não é mágica e não é sorte. É simplesmente programar a mente para fazer escolhas congruentes com aquilo que você quer no futuro. Perfeito. Vamos agora para a próxima pessoa que está aqui na fila. Márcia, eu estou querendo ativar o seu som, só que não está configurado o som para você, tá? Então ele não tem autorização para ativar. Antonielle, Antonielle pode ativar o seu áudio e aí pode fazer sua pergunta, tá? Bom dia, Márcio. Bom Tudo dia. bem? Tudo. Eu sou aquela moça de Goiânia que você botou o colete.
Uau. Acabei de chegar do Evo Missions e eu quero te agradecer por ter sido direcionado pelo general em escolher no dia do meu aniversário. Foi um final de semana onde o imersão se completou e eu pude entender ali que todos precisam passar pelo Missions. Uau. Não liga que o meu filho autista tá aqui do lado, tá? Em Eu paz. me limitava por causa dele, porque eu achava que eu não poderia avançar porque ele tem uma debilidade. Mas que eu aprendi a, a poder colocar o pé e Deus colocar o chão, mesmo sem ter, Deus está fazendo coisas que eu nunca vivi na minha vida. Então eu quero honrar a sua vida. Uau. E uma pergunta que eu quero fazer para você, e eu estou disponível, não sei se já passou pela sua cabeça, de um dia, quem sabe, nos imersões, fazer uma área para que pessoas que têm crianças levem as crianças, e eu estou disponível para ser ensinável e apta para poder ficar neste local, para que as Perfeito. mães não ficam restritas. Obrigado, Antonielli. E faz muito sentido, tá? A gente tem avançado para poder alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, por exemplo, no passado nós não tínhamos aquela tradução em Libras para as pessoas que não podem ouvir, e agora a gente tem essa tradução em Libras e nós pagamos os tradutores. E existe na fila das coisas que a gente quer fazer uma área onde a gente pode receber as crianças para que os pais não só possam estar no evento, mas também estar tranquilos, né? Porque tem pai que pode deixar com alguém, mas a mente dele fica preocupada porque não é ele que está cuidando. Então, estando no próprio evento, fica muito mais fácil. Só que eu preciso abrir o coração para vocês. O evento imersão ele é construído na generosidade. Se vocês olharem financeiramente, nós não temos dinheiro para pagar essas coisas. Então nós vamos avançando é mesmo que na fé mesmo, tá? Só para vocês terem uma ideia, o que nós pagamos para a tradução em Libras, nós não tínhamos dinheiro para pagar. Tanto é que nós ficamos anos e anos falando, não tem, não tem, não tem. Até que um dia eu falei, olha, vai contratar sem ter dinheiro mesmo. E quando a gente contratou sem ter dinheiro mesmo, acabou que o dinheiro apareceu. Então a gente vai fazer isso no futuro de ter um espaço kids, um espaço para crianças, e a gente vai sem ter dinheiro mesmo e as coisas vão acontecer. Obrigado, viu? De nada, obrigado você pela sua E, ó, vida. parabéns por ter passado pelo Evo Missions. Lá você entendeu que você é capaz de vencer os desafios individuais, os desafios coletivos. Você não precisa de força, você precisa de técnica. Quando não se usa técnica, você vai ter que compensar pela força. E quando você compensa pela força, você pode se machucar. E aí o que a gente tem que entender é que pode se machucar emocionalmente, pode se machucar fisicamente. E o mais importante, você sai de lá com uma história de sucesso, uma história de vitória, e ninguém tira isso de você. E o seu filho, ele não tem uma debilidade, ele tem algo que exige de você a chance de você ser uma pessoa melhor. Verdade, verdade. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço. E em Brasília nós nos vemos, porque, né, pela fé eu estarei lá, servindo. Uau, uau. Brasília acho que é em agosto, né? 1, 2 e 3 de agosto. É, e vai ser num ginásio e a gente tem uma previsão de ser o maior treinamento nosso até agora, viu? A gente espera 12 mil pessoas naquele lugar. Excelente. Gosto disso. Obrigado, obrigado. Obrigada a você. Vamos próxima pessoa, na ordem aqui, tá, gente? Na ordem que aparece para mim, olha para sua tela e vê se está aparecendo para você ativar. Olá, gente, bom dia! Feliz dia abençoado aí para todos nós. Márcio, eu estou muito emocionada de poder estar falando com você e muito feliz de poder estar falando com você, né? Quero muito honrar a sua vida por tudo que está acontecendo na minha vida. Tá um furacãozão, mas bora que bora, né? Sem medo de desistir, sem medo de continuar. A minha pergunta é: o que foi que você passou a, a, o Zoom passado? Porque eu não consegui, que não conseguiu abrir, eu acho que eu até comuniquei lá. O que foi que você passou de tarefa, né, do Zoom passado? E
Eu já terminei tudo. Só falta Aham. ir agora pro EBW, que vai ser agora em. Ai, E agora dia 30 a de. semana agora. É essa semana, Estou isso. embarcando para o Brasil amanhã. E ó, prepara o coração que no EBW a gente preparou uma edição com conteúdo totalmente diferente das edições anteriores desse ano, viu? Eu já tô com taquicardia. Ai, eu tô ansiosíssima, eu tô muito Não vai feliz. morrer Eu tô lá. muito feliz. Nossa, pelo amor de Deus. Mas, Márcio, eu quero muito assim, sabe, abraçar e falar Deixa eu só assim. responder a primeira pergunta sua. Eu Aham. vou ser bem sincero, eu não sei qual foi o assunto que eu falei na aula passada, mas ela está disponível. A equipe, quando nós terminamos a aula, eles editam o vídeo e disponibilizam ele num link para vocês assistirem, tá? Todas as aulas de acompanhamento mensal. Então eu não recebi esse link, não sei por onde receber. Dá Depois uma é. olhada no seu e-mail, porque às vezes o e-mail vai para a caixa de spam. Ah, tá. Tá certo. E outra coisa, eu terminei já o analista comportamental e todo o processo. Eu gostaria de saber como agora atuar. Eu quero Perfeito. ser uma palestrante como Ótimo. você. Você me brilha os olhos, ver o que você faz e como que a mente das pessoas elas são transformadas. E Uhum. isso eu quero trazer para minha área, que eu sou corretora de imóveis. Eu ainda não consigo performar, tenho um Tá. certo medo, né? E eu quero poder fazer devolutivas. Eu estou um pouco Uhum. perdida, Tá. Márcio, bem Deixa eu te dar, perdida. deixa eu te dar algumas dicas então, e aí isso vai servir para todo mundo, tá? Eu vou só mutar o seu áudio para eu poder fazer aqui a evolução da resposta, pode ser? Tá, pode Obrigado. ser, Você é da tá. onde? Eu sou de São Paulo, Diadema. Que legal. Eu E fui você? nas duas, eu fui na de São Caetano e fui numa outra que teve em São Caetano e uma outra que teve. Fui em duas, Você foi na aqui em São transmissão, Paulo. no impacto. Isso mesmo, eu tava lá servindo. Meu Deus do céu, é incrível! É, Meu Deus, é muito incrível, Márcio. A coisa, o negócio é muito, olha, a pele chega, meu, é é. muito incrível, é incrível de E se falar. o servir é um negócio absurdo assim de bom, né? É muito bom. Cansa É que muito só, mas bom. dá uma sensação assim que não dá nem para explicar. Isso é verdade, é Deixa incrível, eu, gente. Quem nunca serviu, sirvam. tá, só, Sirvam, vocês vão ver. só fazer uma observação, só pode servir nos imersões quem é amante radical de pessoas. E nessa Ah, aula é. aqui, a gente tem todo mundo que já fez o imersão, nem todo mundo é amante radical de pessoas. Só para não gerar expectativa, tá? E, gente, por que que Tá tem que ter um certo. amante radical de pessoas? Porque são habilidades que precisam ser desenvolvidas para poder atender às necessidades do evento, né? Que acontece nos É, bastidores e é outras coisas. muito, é muita responsabilidade também com as outras vidas, né? Uhum. Deixa eu E te é responder, incrível. então, só para Tá. poder. Obrigado, viu? Ótimo Que dia. isso, um abraço, uma excelente semana aí pra gente, viu? Que Deus abençoa. Amém. Deixa eu explicar. Gente, eu tenho algumas mentorias, né? Eu tenho lá o Imersão Inteligência Emocional Método Evo, que milhares de pessoas fazem no Brasil, presencialmente onde eu estou, e transmitido. Algumas dessas pessoas decidem avançar e se tornam amantes radicais de pessoas. Alguns desses amantes radicais de pessoas decidem avançar e serem mentoriados por mim na mentoria Legacy, que é uma mentoria que prepara para a mentoria Eagle, e eu tenho uma outra mentoria com 12 pessoas apenas, que a gente chama de mentoria Dominion. Nessa mentoria Dominion, de dominar, de ter domínio sobre todas as coisas, é Dominion em inglês, né? Nós ensinamos algumas coisas sobre como se tornar um palestrante de impacto. E aí uma dica que eu dou para eles é o seguinte: aumente a sua compaixão pelas pessoas. Então, quanto maior a sua compaixão pelas pessoas, maior será a sua habilidade de conquistar o coração delas. Por quê? A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você se ama. Ah, mas eu tenho que me amar primeiro. Por isso que para ir para essas mentorias, primeiro precisa fazer o imersão. Eu não vou, gente, pegar um grande empresário multibilionário no Brasil e no mundo e colocar numa mentoria minha se ele não passar pelo processo. Olha só outra coisa interessante. Isso é importante para a resposta que eu estou dando, tá? E se eu ficar muito tempo na resposta e não responder outras perguntas, entendo que é uma resposta que alcança todo mundo. Então é muito importante para tudo que você vai fazer na vida. Ah, nós acreditamos muito no processo. Para ser um amante radical de pessoas, tem que fazer a imersão. Para ir para o Evo Missions, que é o treinamento de inteligência emocional de alto impacto no campo,
tem que fazer o imersão. Olha, do ponto de vista mercadológico, se eu fosse olhar para o ponto de vista financeiro, tá? Eu venderia muito mais anunciando esses treinamentos a nível Brasil? Sim, mas eu não anuncio a nível Brasil. Então, não pode ir para o Amante Radical de Pessoas, não pode ir para o Evo Missions e não pode ser mentoreado por mim se não passar pelo processo. Então, quando as pessoas passam pelo processo, elas se tornam pessoas que recebem a oportunidade de irem para a próxima oportunidade, para o próximo passo. Mas é um grupo menor do que se a gente considerar a nação brasileira como um todo. Só que eu terei pessoas que vão passar pelo processo. E um dos itens do processo para você ser um palestrante é resolva o seu passado. E todos aqui já passaram pela imersão. Agora que você resolveu o seu passado, aumente a sua compaixão pelas pessoas. Quanto maior o seu amor pelas pessoas, e ó, compaixão não tem nada a ver com dó. Você não tem que ter dó, meu Deus, que dó de fulano tá passando por isso. Não, você tem que ter compaixão. É amor, é sentir amor pelas pessoas independentemente do que elas pensam sobre você. Então, vamos lá para o imersão. Tem gente que durante o imersão despeja todas as suas dores na equipe, demais da conta, gente. O dia que vocês estiverem servindo, vocês que são amantes radicais de pessoas, uma das orientações que a gente dá para a equipe é: não defenda o Márcio para aquele que está colocando dor no treinamento. Não defenda o processo, não defenda a Evo, não defenda o imersão, não defenda o palestrante, porque senão você vai pegar a pessoa que está cheia de dor e vai trazer a raiva dela para você. E Márcio, mas a pessoa está falando horrores de você no treinamento. É o que mais tem, gente. Porque nós estamos em um ambiente onde as pessoas estão indo visitar as suas dores. Então elas estão pegando aquelas dores e trazendo para fora e jogando ela na primeira pessoa que aparece. O que que era a cruz? É a personificação da sua dor no palestrante. Agora imagine se a gente não está ali como um time amando incondicionalmente as pessoas. O nosso objetivo final jamais será alcançado. Então, quando você aumenta a sua compaixão pelas pessoas, você conecta a sua mente com o objetivo final, que é transformar essas pessoas, ou seja, entregar o amor que você tem sobre si mesmo para o próximo. E esse próximo, naquele momento, é o seu ouvinte, é a pessoa que vai ouvir a sua palestra, e aí você consegue entregar o seu conteúdo de forma mais poderosa. Então, primeiro passo para ser uma referência em palestra é aumentar a sua compaixão pelas pessoas. Mas quando a gente sobe no palco, o nosso cérebro tem que reconhecer que a gente tem legitimidade para estar ali. Senão a gente vai começar a gaguejar, senão a gente vai começar a esquecer o conteúdo. É o famoso branco. Você que é um amante radical de pessoas, tem uma aula dentro do Clube Evo, e você tem acesso ao Clube Evo, tem uma aula falando só sobre o branco. Você precisa, antes de subir no palco e dar a sua palestra, anular 5 fontes de pressão que são criadas enquanto você se prepara e que no momento em que você é colocado à prova, fazem o seu cérebro produzir 2 neurotransmissores que diminuem o funcionamento do córtex pré-frontal e diminui sua habilidade cognitiva de entregar o conteúdo que você carrega. Então, além de aumentar a sua compaixão pelas pessoas, você tem que ter legitimidade emocional no palco. E para ter legitimidade emocional no palco, você tem que eliminar essas 5 fontes de pressão. Márcio, explica essas 5 fontes de pressão. É uma aula de 1h30 dentro do Clube Evo. Você que é um amante radical de pessoas, tem o Clube Evo. Você que é um assinante do Clube Evo, também tem esse conteúdo lá. Bom, continuando. Agora eu preciso entregar um conteúdo para essa pessoa. Então, além de aumentar a compaixão, meu conteúdo tem que ser impactante. Eu preciso ter legitimidade emocional, mas eu preciso ter um conteúdo. São esses 3 itens. Esse conteúdo eu não vou modelar em outras pessoas, então eu não vou modelar conteúdo. Eu vou olhar para uma pessoa, referência naquilo que ela faz no mundo das palestras, a sua referência, e você vai modelar as experiências que essa pessoa vive. E é aquilo que está por trás do conteúdo dela. É um homem? É homem de uma mulher só? A referência que você tem é mulher de um homem só? Como é que ela educa seus filhos? Como é que ele educa seus filhos? Como é que ele se comporta? Como é que ele trata os seus funcionários? E é tão interessante isso, gente, porque olha para a vida da pessoa e não para o conteúdo que ela carrega, senão você vira uma cópia da pessoa. Então, não modele conteúdo, modele experiências. E aí, em algumas imersões, eu comecei a falar sobre o exemplo de Salomão. Salomão, na história bíblica, ele é filho de Davi, e muitas pessoas hoje usam Salomão como referência nas palestras de desenvolvimento pessoal para falar da riqueza de Salomão.
para falar da sabedoria de Salomão. Mas uma das principais características de Salomão não é a sua riqueza, muito menos a sua sabedoria, é a sua generosidade. E é a partir da sua generosidade que ele se torna rico e se torna sábio. Ele é tão generoso que quando ele pede para Deus algo, ele não pede para ele pede para as pessoas, ele pediu sabedoria para abençoar as pessoas. E ele só fez isso por causa do coração generoso dele. A rainha de Sabá, quando visita, está na Bíblia, a rainha de Sabá, quando visita Salomão, ela se surpreende com as roupas que os servos de Salomão vestiam, ao ponto dela perceber que Salomão vestia seus servos melhor do que reis de outras nações. Meu Deus, gente. Se você quer se tornar um palestrante referência, quando você tiver o seu time, como é que vai se vestir o seu funcionário? Eu vou dar um exemplo. Nós não somos perfeitos, tá? Nós temos coisas para consertar o tempo todo. Mas hoje na nossa empresa, o que que nós fazemos? O meu funcionário, nós pagamos, eu pago para ele, sabe o quê? Academia. A academia do meu funcionário é paga pela empresa. Nós pagamos um nutricionista na empresa para atender os nossos funcionários. Meu funcionário vai para a academia, vai gerar músculo, mas ele quer mudar o hábito alimentar, ele tem um acompanhamento nutricional. Quanto que ele paga? Nada. E detalhe, nós fazemos algo dentro do processo de emagrecimento, ou até mesmo tem gente que precisa emagrecer, tem gente que precisa ganhar peso, tem gente que precisa ganhar massa. São coisas, objetivos diferentes. O campeão naquele processo, ele é premiado. Existem prêmios. Nós estamos agora fazendo parceria com uma escola em Brasília para a gente poder fornecer para os nossos funcionários, para os filhos dos nossos funcionários, o quê? Escola particular, paga pela Evo. Mas por que que a gente está fazendo isso? Para seguir o exemplo de Salomão. Então, seja uma pessoa generosa. Quando você subir no palco, lembre-se que você pode ser reconhecida por várias coisas. Mas se você for reconhecida pela sua generosidade, você será eterna. E só existe um jeito de ser eterno: é permanecendo nas pessoas que te conheceram. E nessas pessoas a sua história será contada por outras pessoas. E daqui 300 anos vai ter gente falando de você sem sequer ter vivido com você. Aí você se tornou eterno. Então, esses são alguns exemplos, essas são algumas dicas para você se posicionar como palestrante. E outra coisa, não espere estar preparada. Tenha um coração disponível. Ah, eu não estou preparado. Esteja disponível. Quando Jesus chamou os seus discípulos, nenhum deles estava 100% preparado. Eles foram preparados ao longo da jornada. Então, quando você for atender alguém, você é um amante radical de pessoas, não espere ter todas as ferramentas na sua cabeça. Meu Deus, eu sei o que fazer. Não. Eu criei essas ferramentas junto com o meu time lá no passado, o modelo, quando foi criado, eu fiz parte da criação dele. E recentemente eu tive que atender uma pessoa e eu tive que aplicar uma ferramenta. Você sabe o que que eu fiz para aplicar essa ferramenta? Liguei para o Haroldo, um dos head trainers da empresa, e disse: Haroldo, não faço ideia de como é essa ferramenta. Eu sei que eu construí ela junto com você, mas já tem uns 10 anos que eu não aplico essa ferramenta. Sabe o que ele disse para mim? Assiste a aula tal do módulo tal da formação em coach. Fui lá e assisti a aula, fiz um resumo, apliquei a ferramenta e foi um sucesso total. Tenha um coração humilde para reconhecer que você precisa de ajuda. Tenha um coração humilde para reconhecer que você é um ser humano como qualquer outro. Tem habilidades e tem inabilidades. Não venha com o discurso de que você é o mais, é o maior, é o melhor. Isso não vai te ajudar. Bom, tentando responder a sua pergunta, tá? Vamos para a próxima pergunta, professora Patrícia. E aí, gente, de forma bem objetiva na pergunta para a gente responder o máximo possível, tá? Ah, desculpa, eu acabei ativando seu áudio novamente. É, Patrícia. Deu. Ai, obrigada. É uma oportunidade tanta falar com você. Fico muito, muito feliz. Eu sou muito grata, Márcio, porque na imersão eu carregava uma tristeza, uma culpa do divórcio. Meu marido me traiu 4 vezes, eu fui perdoando, fui perdoando, fui perdoando, e mesmo ouvindo você falar que esse negócio de perdão, às vezes não funciona, porque a outra pessoa precisa reconhecer que ela errou, né? E até hoje ele não reconhece. Tá, mas olha Então, só, quando eu para o participei da seu imersão, perdão, só para você entender, para o seu perdão ser efetivo dentro de você,
Você precisa apenas perdoar. O que você não pode é perdoar de forma mecânica. Tem que ser um perdão intencional. O perdão mecânico não leva a lugar nenhum, ele não melhora, ele apenas piora a sua situação. O perdão intencional, você não depende de nada do outro lado, você não depende muito menos do reconhecimento que o outro errou. Perdão intencional só acontece na pessoa que tem a mente de uma criança. Por isso que Jesus disse: Vinde a mim as crianças, porque é delas o reino dos céus. Ele quis dizer, etimologicamente falando, vinde a mim aqueles que têm a mente de uma criança. Só a criança, ou só quem tem a mente de uma criança é capaz de perdoar intencionalmente. Pode continuar, Patrícia. Isso. Aí eu participando pela imersão, a gente fez a carta, né? E aí eu escrevi e, né, pensei tudo que eu tinha que falar e tudo que eu queria ouvir. E eu fiquei assim uma semana com uma coisa entalada aqui assim, foi aqui em Belo Horizonte, né? Fiquei com uma semana com um engasgo, parecendo que tinha uma maçã, um pedaço aqui entalado, como você mesmo tinha explicado. E depois que isso sumiu, assim, minha vida transformou. Eu fiz o quadro dos sonhos e assim eu vi as coisas acontecer, né? Então hoje eu sou professora ainda, mas estou em transição de carreira, estou finalizando um curso de terapia de terapeuta, né, para ser especialista em mulheres. E aí eu quero trabalhar com essa questão de mulheres que são divorciadas e que carregam uma culpa, né, que não deixa a pessoa seguir em frente. Então, assim, a minha pergunta é: eu às vezes me sinto ainda injustiçada. O que eu poderia fazer para tirar essa, essa carga que eu carrego de, eu fui injustiçada nesse Ah, processo todo? Patrícia, o que você trouxe para a gente, né? E obrigado pela coragem de colocar a sua pergunta aqui. Olha o quanto que é importante. O seu processo de ressignificar foi fantástico, dá para medir isso pelos resultados. A gente diz que a paz que excede a todo e qualquer entendimento é uma das condições que eu preciso ter e carregar para provar que o meu ressignificar foi correto. E pela sua fala você vê, a gente vê claramente que isso aconteceu. Aí você faz uma pergunta no final e fala, mas eu às vezes me sinto injustiçada. Bom, sempre nós vamos ter coisinhas que a gente precisa observar e estar atento, tá? Agora, me explica detalhadamente, se você puder usar um exemplo do dia a dia que você se sente injustiçada para eu poder construir uma resposta mais precisa para você. Bom, quando eu separei, eu tinha pego 7 anos de empresa e construí no fundo da minha sogra. Daí, quando eu separei, eu saí de casa só com uma mala. E não deixaram eu carregar nada, sendo que ele tinha feito as coisas erradas, né? Então, minhas Uhum. cunhadas trancavam, trocava fechadura, e eu chegava do trabalho e não conseguia entrar em casa, porque o portão tinha sido trocado fechadura. Então, eu saí de lá, fui morar de favor com minha irmã, e hoje, graças a Deus, Deus me ajudou, e hoje eu moro num apartamento que eu comprei. Estou Uhum. mobiliando aos poucos, né? Isso em 10 anos. Mas eu tenho, assim, a sensação de que eu poderia estar melhor e não estou, porque ele tirou aquilo que eu tinha construído, que a gente construiu, né? E que a Tá. maioria das coisas eu ajudei, porque eu sempre colocava um valor maior nas coisas, né? Uhum. Então, Deixa assim, eu te hoje eu perguntar, acho que nós Patrícia. somos. Tem alguém É, do seu passado, tem alguém que lá da sua história, do seu passado, que repetidamente vivia um comportamento de vítima, e deixa eu melhorar um pouquinho para você entender. Reclamava de tudo e de todos, a vida não é legal, olha o que fulano fez, eu não vivo do jeito que eu gostaria, o meu marido, seu pai é isso, sua mãe é desse jeito comigo. Tinha alguém no seu passado que reclamava muito das coisas, das circunstâncias, se sentia vítima, injustiçada? a minha irmã mais velha. A sua irmã, como é que ela participou da sua vida, da... A gente era muito unida, né? E quando eu separei, ela falou assim que não era para me sentir culpada, né? Porque ele fez muita coisa errada, mas ela sempre falava assim: você trabalha muito e coloca tudo dentro de casa, né? Uhum. Você ajuda muito. Eu não ajudava, Qual a né? Você diferença é de idade de boba. vocês? 1 ano e meio. Tá. Mas na sua infância, tem alguém que você lembra disso? A sua irmã parece mais quem na sua família? Seu pai ou sua mãe? Meu pai. Seu pai? E seu pai, como é que ele era com relação às frustrações dele? Meu pai não era de reclamar.
Eu não me lembro, nem minha mãe, eu não me lembro deles reclamarem que a minha mãe foi traída. Mas eu vi ela chorar de noite, Uhum. sozinha. Ela chorava quando a gente já estava dormindo, né? Eu era adolescente. Minha mãe chorava muito. A gente acordava com barulho e a gente falava assim: mãe, o que que foi? Ela, nada. Eu pensei ali. Né? Minha mãe não Entendi. era uma pessoa Tá. de O que que eu, reclamar. eu recomendo para você é o seguinte, Patrícia. Daqui para frente, tá? Essa é uma tarefa para você e serve para outras pessoas também. Todas as vezes que você estiver em uma situação que você se sentir injustiçada, eu queria que você pegasse uma folha, pode ser uma anotação no celular, tá? Se for numa folha, você vai fazer uma linha no meio, assim, ó. Dividir em duas partes a folha, um lado e outro. Desse lado esquerdo, você vai escrever a situação que fez você se sentir injustiçada, ok? Então, eu me sinto injustiçada, eu acabei de me sentir injustiçada porque eu saí do emprego e eu perdi tudo. Ah, eu saí do casamento e eu não levei nada. Perfeito. Escreve aquilo que você acha que aconteceu que fez você se sentir injustiçada. Do lado direito, você vai contar uma outra história, oposta a essa da injustiça. Ou seja, você vai contar uma história de autorresponsabilidade. Ou seja, o que que você pode fazer sem depender dos outros e que depende de você para mudar essa situação. Entendeu isso? Porque Entendi. para todo sentimento de injustiça, nós vamos dar uma solução de autorresponsabilidade. Faz isso de hoje até a próxima nossa aula, e na próxima aula você traz para mim, Márcio. Eu estava lá na aula, fiz essa pergunta sobre injustiça, você me deu essa tarefa e eu estou me sentindo assim. Aí eu dou continuidade nisso. Combinado? Combinado. O que eu estou querendo Obrigada. fazer com você e com qualquer pessoa que passa por situação semelhante é fazer uma reprogramação mental gradativa da mente. Contar uma história diferente para aquilo que a minha mente está acostumada a contar. Eu tentei fazer perguntas aqui no seu passado para entender como é que a sua mente construiu esse tipo de sensação de injustiça. Mas as perguntas que eu fiz não vieram resposta suficiente para eu poder te dar uma circunstância daquilo que veio lá no início. Então, não se preocupe com isso. Tá? A gente teria que aprofundar um pouco mais as perguntas, mas vai tomar muito tempo. Faz essa tarefa que vai fazer bastante sentido, tá, Patrícia? Tá. Um Obrigada. abraço. Tchau, Deus tchau. abençoe. Juninho, pode ativar seu áudio? Eu estou ativando, gente, na ordem, mas para quem está com a câmera ligada, depois eu vou para aqueles que não estão com a câmera ligada, tá? Vou na sequência, que vou ficar em paz. Juninho. Ei, bom dia a todos. Tudo bem, Márcio? Tudo. Satisfação aí poder estar junto aqui com esse time e a minha pergunta é muito objetiva. É, eu participei da imersão BH, né, em março deste ano e também formei aqui, né, há 2 finais de semana, né, na turma do Nicola. Eu estarei também no EBW, né, nos próximos dias aí, lá em Brasília, e a gente vai ter oportunidade de se encontrar. E a minha questão que eu trago é: ressignifiquei, fiz os passos, tenho dado os passos, mas eu ainda tenho um medo de empreender, Uhum. tá? E um medo de avançar, mesmo que eu não entenda qual é a origem. Essa é a minha pergunta. Como Perfeito. superar? Tá. Juninho, fantástica a pergunta, tá? Obrigado. Eu vou deixar o seu áudio ainda aberto, porque pode ser que eu precise de algumas coisas suas, tá bom? Tá Se na bom? resposta eu sentir, eu vou te perguntar. Bom, gente, vamos imaginar, tudo tem uma origem. Tudo tem uma origem porque nós não conhecemos o mundo e o cérebro não processa o desconhecido. Então, se eu estou processando vitória, é porque eu vi vitória. Se eu estou processando medo, é porque eu vi medo, incerteza, dúvida. Quem dorme com dúvida, acorda com medo e ouve do medo seus piores conselhos. Então, a dúvida que nós carregamos do nosso futuro acaba gerando medo, mas essa dúvida não foi colocada em nós por nós. Normalmente essa dúvida veio lá dos nossos pais, das pessoas que acompanharam o nosso desenvolvimento desde a nossa infância. Bom, entender a origem te leva ao caminho do ressignificar, porque nós precisamos ressignificar a origem. Mas vamos imaginar que houve um ressignificar, Juninho, e você sentiu paz. Então, o seu ressignificar foi poderoso, aconteceu, ele realmente funcionou na sua vida. Agora, independentemente disso, nós temos comportamentos que o nosso corpo e a nossa mente estão acostumados. A gente chama isso de latência, tá? Eu vou usar um exemplo aqui do meu problema de comida lá no passado. Eu cresci num ambiente onde todas as vezes que nós tínhamos momentos de celebração e de festas, Natal, Páscoa, Ano Novo, coisas do tipo,
a gente tinha celebração com leite condensado moça. Então, meus pais abriam uma lata de leite condensado e aí a gente botava lá uma colher cada um e tomava o leite condensado. A minha mente, por repetição, associou que o leite condensado, o doce, o açúcar, ele vinha no momento de celebração. Então, durante um momento da minha vida, isso não foi um problema. Mas quando eu descobri quem eu era e eu comecei a fazer aquilo que eu nasci para fazer, eu comecei a sentir um nível de felicidade, de realização muito alto, muito poderoso. E ao mesmo tempo vinha o desejo de tomar leite condensado. Então, meu desejo por leite condensado estava o quê? Aumentando. E agora, meu corpo está crescendo, o percentual de gordura está aumentando, e eu vou numa nutricionista, ela me passa uma dieta e eu não dou conta de cumprir a dieta. Na verdade, eu cumpro a dieta durante 30 dias por causa de um gatilho chamado coerência e compromisso. Isso é muito comum quando nós temos uma pessoa nos acompanhando, um nutricionista, um médico. Quando esse nutricionista me dá alta, eu não consigo fazer sozinho. Eu volto para aquilo que é a minha latência, que é a minha fome emocional. E aí o que eu tive que fazer? Identificar qual foi a origem. A origem não é um evento de dor, a origem é um comportamento repetitivo. E esse comportamento repetitivo, como é que eu desprogramo a minha mente? Por uma reprogramação mental gradativa. Então, gradativamente, eu preciso vencer. Eu não vou vencer isso pelo ressignificar. Então, imagine agora que é o leite condensado. Eu vou ter que evitar o leite condensado. Mas o que eu preciso fazer? Reconhecer a minha fraqueza. Então, vamos lá. Paulo diz assim: quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Não é Forte. sobre diga o fraco, eu sou forte, tá? Esse é outro versículo. Então, quando eu reconheço que sou fraco, eu permito que Deus haja dentro de mim na minha fraqueza. Imagine, eu reconhecendo Deus, eu não sou capaz sozinho. Eu não tenho essa habilidade. Aí ele vem e age dentro de mim. Quando eu reconheço que o leite condensado moça é a minha fraqueza, eu vou evitar o leite condensado moça. Ok? Então vamos Ok. lá. Agora eu não vou comprar o leite condensado, moça, até que o meu corpo diga, está sob controle. É igual um cartão de crédito. Enquanto eu olho para ele e tem limite, eu estou comprando. Vai ter um momento em que, para vencer aquilo, eu vou ter que cortar esse cartão de crédito. Mas será que é sucesso eu passar uma vida inteira sem cartão de crédito? Não, não é sucesso. Eu preciso vencer. Mas num primeiro momento eu preciso vencer interrompendo essa possibilidade. E depois eu volto a viver essa possibilidade. Conclusão, gente. Meu percentual de gordura mudou totalmente. Hoje a minha massa magra é bem maior do que a minha massa gorda. E hoje, no meu cardápio, dado pelo meu nutricionista na minha dieta, eu tomo uma lata, não, 1,5 colher de leite condensado na hora do almoço, 1,5 colher de leite condensado no jantar. Eu tenho o privilégio de comer 3 colheres de leite condensado por dia dentro de uma dieta equilibrada. A gente retirou coisas que eu poderia retirar e coloquei aquilo que me dá o saborzinho do açúcar e não é um problema e eu tô com a massa magra absurdamente alta. Tô entendendo, gente? Há um equilíbrio. Nada que Deus fez é ruim, mas tudo em excesso e desequilibrado é ruim. Então, o meu nutricionista conseguiu encaixar isso. Mas por quê? Porque eu venci. E eu venci evitando. Tem coisas que a gente vai vencer ressignificando, e vai ser assim, e tem coisas que nós vamos vencer evitando. Mas o que que isso tem a ver com o medo que o Juninho relatou? Perfeito, vamos agora objetivamente para a resposta. Reconheça qual é o seu medo. E todas as vezes que o medo aparecer, você vai evitar situações que geram esse medo ou contar histórias opostas ao medo. O medo apareceu, conta uma outra história oposta ao medo. O medo apareceu, conta outra resposta, até que ele deixe de existir dentro de você, porque o seu corpo, a sua mente estavam acostumados a reagir com esse medo. Então a tendência natural é que continue reagindo. Vou dar um exemplo. Eu tenho medo de avião. Perfeito. Sentiu medo de avião? Vai para a internet. Qual é o risco de acontecer um acidente de avião? Conta uma história. Você vai perceber que o risco é menor do que um risco de acontecer um acidente de carro. Mas o medo não passou. Sim, ele é gradativo. Ele vai passar gradativamente. Você precisa enfrentá-lo de um jeito suave, mas em um ambiente seguro. Existe uma outra técnica que eu não concordo com ela, mas ela existe. Você vai um dia pesquisar e entender que ela existe. Tem medo de água e é uma criança? Joga na piscina e espera ela se debater e lança a boia. Pronto. Amanhã faz a mesma coisa. Ou seja, você está fazendo a pessoa enfrentar a situação que gera medo. Só que se eu enfrento o medo em um ambiente que eu não me sinto seguro,
eu potencializo esse medo. Então eu preciso enfrentar o meu medo em um ambiente seguro. Identifique qual é o seu medo, Juninho. Qual é a origem dele? Não, desculpe. Identifique qual é a situação que faz você sentir medo. E essa situação, quando você estiver vivendo, conte uma história diferente. Ou seja, decida contar na sua mente uma história oposta àquela que o medo conta. Com o tempo, o seu corpo vai abrir mão de sentir medo, porque ele vai receber uma informação verdadeira que vai vencer a informação mentirosa que te gerou medo. Você entendeu? Dá um joinha para mim se você entendeu. Quer falar alguma coisa? Ah, fechou aqui, agora sim. Não, tá compreendido, né? A questão toda é descobrir o que é este evento de medo. Esta, Não. Não, não é descobrir o evento que deu origem ao medo. A situação atual que faz você sentir medo. ok, ok, perfeito. É dar o próximo passo, avançar, empreender. Não, não, ó. Qual é a situação que me faz ter medo? Avião. Conte uma história oposta àquela. Ah, eu vou andar de avião, o avião vai cair. Quantas vezes o avião caiu? Qual é o Uhum, índice? Qual é a chance disso acontecer? Entendeu? Qual é o entendi. transporte mais seguro? Por exemplo, ah, eu tenho medo de elevador. Esse medo de elevador, o elevador tem risco? Tem. Qual é o risco? Conte a história verdadeira sobre aquilo que está Ok, fazendo. ok. O Ok? que eu estou dizendo, mas é que a questão é não tenho medo de determinadas coisas. O meu medo está justamente à medida que eu avanço dentro dos métodos, né, que a Eva me propõe, das ferramentas, eu tenho a dificuldade de dar um próximo passo em função de um medo de algo que eu não consegui identificar. Tá. Então, é sobre isso. Perfeito. Então vamos para uma outra. Essa dica que eu dei, ela serve para alguém que está vivendo aquilo que eu acabei de explicar. Agora que você já melhorou a sua situação, fica mais fácil agora de eu explicar para você. O que que você vai fazer? Dê passos menores, não dê Ok, passos tão grandes. Comece a construir pequenas vitórias. Olha como é que Deus é perfeito e assim, tudo que ele faz é perfeito. Quando nós conquistamos um objetivo, quando nós realizamos um sonho, o que que acontece? O nosso cérebro produz dopamina. Só que a dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa, ela não é produzida proporcionalmente ao tamanho da nossa conquista. Ela é produzida proporcionalmente à intensidade que nós desejamos aquilo. Então, se eu desejar coisas pequenas e desejar muito, quando eu conquistar essas coisas pequenas, eu produzo muita dopamina, não pelo tamanho daquilo que eu conquistei, mas pela intensidade que eu desejei. Então, estabeleça metas menores, passos menores nessa sua jornada e reconheça quando você cumpri-los e celebre. Seu cérebro vai começar a acumular histórias de vitória. Quando você der um passo maior, seu cérebro vai falar: a gente já venceu. Mas olha só, você venceu comprando uma bicicleta. Agora você está vencendo comprando uma empresa. O risco é diferente. O investimento é bem maior, mas o cérebro não discerne o tamanho da conquista. Ele vai falar: nós somos legítimos para comprar essa empresa, sim. Ah, mas é um prazo tão grande. Ele fala: ué, mas a gente comprou a bicicleta. É insano, né? Mas é desse jeito. Se você reconhece os passos menores que você conquistou e celebra, você está colecionando vitórias que vão te dar legitimidade emocional para dar os maiores passos no futuro. Até que a sua mente esteja acostumada, até que o seu cérebro reconheça que realmente você tem legitimidade para ocupar as suas posições que Deus colocou você para ocupar. Perfeito? perfeito. Eu encerro dizendo que depois da imersão já não sou mais eu, é Cristo quem Uau, vive em mim. uau. Que legal, Juninho. Obrigado. E prepara o coração para segunda-feira, tá? Nossa imersão é BW para empresários. Tamo junto. Obrigado. Valeu, um abraço. Eu vou para a última participação. Anderson Oliveira. O Anderson sempre está aqui nas aulas. Gente, eu tenho, antes do Anderson fazer a pergunta, acho que eu já falo. Quem assiste todas as aulas já viu que em outras aulas eu já falei do Anderson. O Anderson, lá no passado, ele me dava carona para a gente ir para o cursinho preparatório. Eu era professor dele no cursinho, em 2010. Um dia eu vejo o Anderson, sabe aonde? No Imersão de Goiânia. Do nada, depois de muito tempo, tá lá o Anderson na imersão de Goiânia. Na hora eu falei: Anderson, você aqui. E o Anderson hoje, ele fez o imersão, fez
a formação em coach, é um amante radical de pessoas e é um mentoreado meu, Eagle. E o time dele de Eagles está indo pela primeira vez levar o treinamento do método Evo para Portugal. Então é a primeira turma dos Eagles que está fazendo um evento em Portugal. Eu estarei presencialmente em Portugal fazendo um evento Imersão Inteligência Emocional Método Evo, porque o time dele conduziu essa possibilidade. Anderson, honra a sua vida, tá? Obrigado, Márcio. Obrigado. Oi, gente. Bom dia. Márcio, eu tenho uma pergunta. Eu participei agora do Evo A Missions sua câmera e está desligada, não tem problema, só estou te avisando que ela está desligada, tá? é um probleminha do Mac aqui. Eu preciso reiniciar o Mac ou transferir para o celular. Só que se eu Não, transferir para o pode celular, ficar assim, aí. Ok. pode ficar Tá. assim. Eu participei agora do Evo Missions e a experiência foi ótima, né? E aí a gente pensa no corpo, mente e espírito. E aí eu tenho em relação à mente, né, falando sobre mim, o que que eu identifiquei? Que teve momentos em que eu tive vontade de reclamar, vontade de desistir, vontade de questionar, vontade de insurgir e coisas assim. Ahn, Como é que eu posso melhorar isso, trabalhar isso em mim, Márcio? Você sabe me dizer algumas situações que você teve essa vontade? Sim, e quando aconteceu, por exemplo, de um jeito que eu falei, isso aqui parece não estar fazendo muito sentido, acho que alguém não pensou direito, não planejou direito, não foi inteligente ao preparar isso, parece que isso aqui está acontecendo à toa. Tá. Sabe o que que eu sinto? Aí eu te conheço, né, Anderson? Eu sei um pouquinho mais sobre Uhum. você. É o seu lado analítico. É. Aí o que que acontece? Isso não é uma questão de impedir você de ter sucesso na vida, mas ele pode atrasar um pouquinho a sua entrega em processos. O analítico, Uhum. ele gosta das coisas certas, totalmente previsíveis. Ele não gosta do imprevisível, ele não gosta do, peraí, parece que não foi planejado. E às vezes a incerteza, ela incomoda mais o analítico e o estável. E o que que é o Evo Missions? É dar o próximo passo sem saber o que vai acontecer. O Evo Missions, ele é um treinamento onde você não sabe para onde você está indo. Você não sabe qual é a próxima dinâmica, você não sabe qual é o próximo desafio. E para o dominante, isso ele tira de letra. Mas para o analítico ele diz, mas como assim? E quando acontece, ele fala, mas poderia ter sido diferente. Você lembra daquela pista de liderança do surdo, mudo e cego? Sim, Perfeito. essa foi uma experiência interessante. Eu sou influente e dominante, ou seja, me colocaram como cego, cara. E eu perdi a minha direção totalmente. Eu fui uma pessoa totalmente inútil no meu grupo. Uhum. Com todas as minhas habilidades, eu fui inútil. E eu só consegui vencer aquele desafio porque o cego ele não vence, né? Ele tem que ser carregado. Aquele desafio, a melhor forma de vencer, sabe qual é? Carregando o cego. Uhum. Só que vamos lá, eu estou naquele treinamento, vamos supor que eu sou analítico. Mas como assim carregar? E se fosse uma pessoa mais pesada? Olha eu começando a racionalizar o processo. E se essa pessoa cega é mais pesada e quem pode carregá-lo é quem tem a visão, porque nem todo mundo pode ouvir, nem todo mundo pode falar, nem todo mundo pode ver. Só o líder que pode todas as coisas lá naquela liderança. Eu digo, mas esse negócio foi criado do jeito errado. Uhum. Eu acho que não dá, não é possível, não tem como chegar lá, não tem orientação suficiente. Mas com base naquilo que eu recebi, como vencer? Então, eu acho que nesse caso, Anderson, é elasticidade que você precisa, entendeu? Ok. Não é comportamental, não é emocional, é elasticidade. Aí eu estou falando aqui para os amantes radicais de pessoas que entendem um pouco disso, que fizeram a formação em analista comportamental. Existem situações que para você vencer, você não tem habilidades naturais, mas você vai ter que fazer por elasticidade comportamental. Você não precisa passar a sua vida toda dentro da elasticidade comportamental, senão você vai terminar destruído fisicamente. Mas você pode, em alguns momentos, olhar para aquilo e falar assim. Alguma coisa foi imaginada, alguma coisa foi pensada, o planejamento foi feito, eu é que não tenho conhecimento dele. Porque o analítico, quando ele vê o negócio e ele não tem todo o planejamento da mente dele, ele realmente não se comporta 100%. Perfeito, Márcio. Beleza? Fez sentido, Perfeito. não? Fez sim. E me ajudou, inclusive, com a pergunta de ontem. Obrigado. Show. Tamo junto, tá? Você Tamo vai para juntos. Portugal também para o treinamento? Perdão?
Para Portugal agora esse final de semana, para o Mentalidade de Cura? Não, este fim de semana eu vou estar contigo. Ah, show. A gente vai estar contigo. Obrigado, viu? Obrigado, Anderson. Até. Rosalba, pode falar. Oi, tudo Oi, bom, Márcio? Rosalba. Eu só queria passar aqui para te dizer uma coisa. Eu te conheci, sabe como? No curso lá do Educando Filhos, 2021. Eu não gostava de você, por conta que você dizia, cala a boca! Aquelas coisas me irritavam demais. Hoje, eu sou uma amante radical de pessoas, eu fiz a formação, eu sou Eagles, né? Eu estou contigo e estou muito, muito, muito feliz. E eu só queria dizer uma coisa para todos que estão aqui. Quando a gente acredita em Deus, quando a gente acredita naquele potencial, quando você se permite a, a entender que não é sobre nós, mas assim aceitar aquilo que Deus está nos proporcionando, a vida flui. Uau. Você sabe, eu te falei num dos encontros que eu estava muito triste porque fui mandada embora daqui do TSE e me devolveram para o Rio Grande do Sul. Eu fui para lá, deixei meu marido e meu filho aqui em Brasília e fui para lá. Eu disse, eu vou, mas o ano que vem, em maio, eu volto. Eu voltei no maio do ano passado, um ano, e fiquei aqui desde então. Hoje estou aposentada e somente para trabalhar contigo nas Uau. devolutivas e nas imersões que nós temos. Eu vou estar contigo agora no sábado, aqui em Brasília, apesar da minha equipe estar lá em Balneário Camboriú, que eu estou fazendo parte. A Gi vai estar lá, mas nós vamos ficar para cá e eu vou estar aqui Uau. contigo, tá? Uau. E Rosalba, eu queria dizer obrigado, que eu viu? estou muito feliz mesmo. Quero te dar um abraço quando estiver ali na Com imersão. certeza, eu quero te ver. Então tá. Fica com Que honra a Deus. sua vida, tá? Eu honro a sua também. Obrigado. Amém. Pessoal, a gente vai encerrar, mas eu tenho um recado importante. Eu acabei de colocar nos stories aqui do meu Instagram uma caixinha de perguntas. Por quê? Para que você possa colocar a sua pergunta e eu vou escolher algumas para poder responder ao longo do dia. A gente teve uma hora de aula, a gente teve que usar uma dinâmica diferente, essa dinâmica acaba consumindo um pouquinho mais de tempo, então eu vou continuar nos stories. Faz a sua pergunta de forma objetiva. Se eu achar que eu tenho resposta, não consigo responder todas, mas a sua pode ser escolhida por mim. Vai para o Instagram agora e bota as perguntas, porque eu vou dar prioridade para as primeiras que forem feitas, porque eu vou saber que é de vocês. Então já tem gente já vendo lá, mas corre lá para ver os stories e botar a caixinha de perguntas e fazer a sua pergunta. Esse é um dos encontros que acontece uma vez a cada 30 dias, durante 10 vezes no ano. O próximo é o mês que vem. Esse encontro é do mês de junho, o próximo no final do mês é do mês de julho. Beijo no coração. A gente se vê e você que é um amante radical de pessoas, vai ser uma honra servir ao seu lado nos imersões. É sensacional servir como amante radical de pessoas. Considere fortemente essa possibilidade. Tchau, gente.